Então, eu preferi hoje apresentar só sobre São José. Na próxima quinta, a gente aborda o assunto relacionado à Quaresma, que é a cruz, símbolo do cristão, e tem o seu significado que precisa ser bem compreendido. Bem, existem bem poucas passagens nas Escrituras explícitas sobre São José. Contudo, São José é o patrono universal da Igreja. Ele foi posto como o maior santo. A gente vê um pouco São Paulo, com todas as atividades que teve, com tudo que ele sofreu, todo o martírio. A gente vê São Jorge, que tem nomes, dá nomes até para países, são pessoas muito cultuadas, muito famosas. Contudo, São José, nós temos bem poucos relatos, no entanto, a Igreja estudando, notou, viu, concluiu que São José é o maior dos santos. Ele tem que ser conhecido, ainda que não tenhamos uma devoção por predileção, a gente tem que conhecer a São José, que ele foi o pai adotivo de Jesus Cristo enquanto estava aqui na Terra. E podemos compreender também um pouco melhor sobre a santidade dele a partir dos poucos relatos que existem. As escrituras, elas são eloquentes também no silêncio. Ela nos dá informações bem sucintas, mas coerentes com as escrituras, e nós temos a autoridade, nós como igreja, de prolongar um pouco o conhecimento, desde que esteja em sintonia com o resto do texto, com o resto das escrituras. E a gente faz isso a respeito de São José também. Nós conhecemos as passagens em que ele é citado e podemos depreender bastante informação a partir disso que não é explícita. Bom, São José, ao contrário de Nossa Senhora, não foi poupado do pecado original. Ele é como nós. Ele tem a concupiscência, ele tem a mesma tendência ao pecado que nós temos. Ele pode ser tentado, ele pode ter passado por preguiça, por outras situações que nós todos passamos. Assim como a todos nós, Deus também prepara as pessoas para cada um no papel que ela vai ocupar. E José teve uma preparação bastante elevada, se considerarmos os antecessores dele, os parentes. José é da linhagem de Davi. Ele foi um descendente longínquo de Davi, mas entre Davi e José, houve outras pessoas também de elevada posição. Houve reis, houve pessoas que fizeram feitos históricos, como contribuindo na retirada do povo de Israel da escravidão na Babilônia. Houve pessoas que eram santas, que eram reconhecidas dessa forma, de modo que os ancestrais de José não eram pouca coisa, eram pessoas que deixaram marcas. José, que foi o pai adotivo de Jesus Cristo, tem como maior expressão o silêncio. O silêncio é uma das marcas da virtude. A virtude é silenciosa, a virtude não faz barulho. Eu gosto de comparar a uma máquina que, quando tem o seu pleno funcionamento, não faz ruído nenhum. A gente gosta, por exemplo, de um carro
que não faça ruído, que não trepide. É um carro que funciona bem. Quando há ruídos, há desgastes, e quando há desgastes, há propensão a defeitos. É uma comparação, uma analogia. A virtude é assim: a pessoa que é virtuosa, ela não chama atenção. Ela faz o trabalho dela e só o resultado nos mostra o empenho que aquela pessoa teve, a dedicação, o conhecimento, a profundidade com que fez aquele trabalho. Nós não conhecemos o trabalho de José. Ele foi carpinteiro, marceneiro, trabalhava com madeira. Ele foi visto como uma pessoa comum. Não há nenhum evento extraordinário, a não ser, a gente vai ver em seguida, próximo ao casamento, ao nascimento de Jesus. Mas o resto da vida de José foi bastante simples. Foi dedicado ao trabalho, à educação de Jesus Cristo, à proteção do lar. Basta isso. O trabalho de José nos mostra como o acesso a Deus está ao nosso alcance. Não precisamos ter grandiosos como São Paulo, como São Jorge. Nós podemos ser silenciosos como José e termos um grande amor por Deus, fazendo essas coisas: o protetor, o provedor, o educador. Essas funções, por si, bem feitas, nos levam a podem nos elevar a um elevado grau de proximidade de Deus. Essa é a principal mensagem enviada por Deus através de José, que certamente, até pelos poucos feitos que nós conhecemos, não foi qualquer um. Era uma pessoa de coragem, determinada, de virtudes e discreta. Não fazia alardes, não fazia, vamos dizer, isso pode ser uma coisa do temperamento da pessoa. Pedro, por exemplo, era uma pessoa mais do tipo extrovertida, às vezes falava na hora errada. Não é o tipo do José. José era de um temperamento mais quieto, silencioso, discreto, e isso não há nenhuma incompatibilidade com o amor a Deus. Bem, José, descendente de pessoas de grande valor na história de Israel, teve uma vida simples, mas certamente não foi uma pessoa que se considerava qualquer ou um fracassado por ser marceneiro. A impressão que nós temos é que era uma profissão de sustento, mas na época a profissão de marceneiro era bem considerada. As profissões manuais eram respeitáveis, eram consideradas como trabalhos de admiração, porque eles dependiam muito mais da madeira do que nós hoje, e precisavam de trabalhos bem feitos, que não se quebrassem, que durassem, que servissem, né? Quando a gente experimenta trabalhar com madeira, que a gente vê como é difícil. Às vezes, uma fração de milímetro impede que você feche uma porta. Hoje a gente tem muito mais ferramentas. Naquela época, certamente era um trabalho muito duro, era um trabalho pesado, era um trabalho que exigia força física e precisão. José decidiu trabalhar em Nazaré, poderia ter trabalhado em outras cidades onde tivesse talvez maior alcance econômico. Talvez alguém tenha sugerido isso a ele, trabalhar em Antioquia, por exemplo, uma grande cidade, mas pelas circunstâncias familiares, José escolheu Nazaré. Mas antes, coisas muito importantes aconteceram. Ele conheceu Maria, Nossa Senhora, que antes de se casar decidiu pela virgindade.
Ela não se opunha a casar-se, mas ela não queria ter intimidades, não queria perder a virgindade para assim servir a Deus. Essa foi a inspiração dela. Ela não sabia que seria chamada a ser mãe do Messias. E muito menos José sabia que isso poderia acontecer. E José escolheu Maria mesmo nessas condições. Naquela época, o casamento se dava em duas etapas. Numa etapa, se consagrava o sacramento, o casamento, eles estavam unidos, mas não iam morar juntos desde já, imediatamente. Eles só passariam a morar juntos depois de alguns meses, numa outra cerimônia. Era assim, em duas etapas, para que os noivos fossem se acostumando. Mas desde a primeira etapa, já era permitido ter intimidades, já era permitido é, é, terem filhos, embora não morassem juntos. De forma que, quando Nossa Senhora engravidou, outras pessoas podem ter notado também, além de José, sem que isso tenha sido um escândalo, porque ela já era casada. Bem, sabemos que Nossa Senhora queria manter a virgindade e ela recebeu a visita do anjo e anunciou que ela, se aceitasse, seria mãe do Messias. Ela aceitou e engravidou. Essa circunstância impedia que ela contasse a José o que tinha se passado. Certamente ela ficou num dilema, porque ela gerou uma criança que não foi de José, com quem ela tinha se casado. José ainda não moravam juntos, percebendo a gestação, começa a ficar em dúvida. Afinal de contas, Maria é uma pessoa honestíssima, não seria possível que ela tivesse feito uma traição. Por outro lado, se ele a denunciasse, haveria uma pena que poderia incorrer até em apedrejamento. Bom, seria legal, José poderia ter feito isto. Mas, apesar de esta situação conflituosa, José resolve simplesmente sair. Vou embora discretamente, ainda que leve uma fama, ainda que eu não seja compreendido, eu não vou ficar alardeando, nem vou querer defender o meu bom nome em detrimento de Maria. Veja que situação complicada Deus meteu tanto José quanto Maria. As pessoas que estavam mais próximas, que seriam as mais protegidas, não foram poupadas por Deus de uma situação extremamente embaraçosa e até perigosa. Deus poderia ter anunciado desde o início para José o que estava acontecendo, mas Deus permitiu que José ficasse na ignorância e sofresse com isto. Bom, daí nós tiramos uma lição. Não seremos poupados. Nós estaremos constantemente em teste. Deus estará proporcionando situações para que nós vivamos o amor de Deus naquela situação, ainda que pareça tão contraditória ou conflituosa, como foi nesta ocasião, como foi em várias outras, por exemplo, no sacrifício de Isaac, em que Deus pediu a Abraão que sacrificasse o próprio filho, uma coisa inconcebível. Estes sacrifícios são rotina, sacrifícios maiores, sacrifícios menores. Nós temos muito mais sacrifícios menores, mas não seremos poupados e nem saberemos quando, nem saberemos como. O que interessa a Deus é a nossa fidelidade, mesmo em situações tão absurdas como esta. Nós devemos sempre ter cautela pelo que a gente, mediante o que a gente aprende, o que a gente lê, pelo que fala, pelo que acontece.
Um exemplo diretamente ligado a José. No Evangelho de Mateus, ele cita o nome da mãe de José. E no Evangelho de Lucas, também cita o nome da mãe de José, mas é um outro nome. São duas mulheres diferentes. Bom, o que aconteceu aí, né? Isso seria um prato cheio para alguém que quisesse acusar as escrituras de estarem erradas. Há uma contradição explícita. Então, se essa contradição existe, como é que eu vou poder acreditar que o resto está certo? Se existe essa flagrante diferença, como é que eu vou saber que não há outros assuntos que também não podem ser comparados, mas estejam errados? Nós poderíamos nos precipitar pensando algo nesse sentido. A interpretação que há a respeito dessa diversidade de nomes é que acredita-se que o pai de José tenha enviuvado. Uma daquelas mulheres citada foi a mãe biológica. O pai de José casou-se de novo e teve uma segunda mãe que o educou. Isso é uma interpretação perfeitamente plausível e em nada contraditória. Não é uma interpretação imediata, mas isso nos chama atenção para o fato de nós podermos facilmente nos equivocarmos, mesmo dentro das Escrituras. Cito isso apenas para que a gente aprenda a ler, aprenda a ver com cuidado e cautela as coisas que nós não entendemos nas Escrituras. Bem, Deus permitiu, então, que José passasse por esse intenso conflito, não sabemos exatamente quanto tempo foi, mas tempo o suficiente para que José decidisse abandonar Nossa Senhora, em silêncio. Quando foi visto que não ia ter jeito, porque, bom, havia alguma coisa errada ali, e também não era ilegítima a decisão de José. E aí, neste momento, o anjo apareceu em sonhos a José, revelando a ele o que tinha se passado com Nossa Senhora. Que ela tinha engravidado, sim, mas por obra do Espírito Santo, não por obra de nenhum homem. E ela seria, então, a mãe do Messias, e José seria o pai adotivo do Messias. E isso certamente levou a uma grande transformação, uma grande alegria, e imagino até que, numa situação assim, José e Maria tenham consultado as escrituras antigas para ver o que se falava a respeito, né? A nossa vida foi prevista aqui, houve profetas, né? Que disse que uma virgem daria luz ao Messias, que o nome da virgem era Maria, que o Messias nasceria em Belém. Então, essas coisas poderiam ter se passado. Isso é uma mera conjectura, tá? Seria apenas uma situação do casal, né, consultando as escrituras a respeito deles mesmos. Seria interessante uma coisa dessa, romântica até, podemos dizer. E aí vem, então, a segunda situação de conflito, que por um edito do imperador era obrigatório a, a inscrição no censo que ele estava fazendo na Judéia, no território de Israel. Não sabemos exatamente, mas havia algum prazo e teria que ser na cidade de ascendência. Era obrigatório. Muitas pessoas provavelmente não gostaram, mas tiveram que obedecer. Não houve contestações, mas essa viagem precisaria ser feita justamente no período em que Maria estava próxima de dar à luz. Certamente havia alguma circunstância que tornava isso inadiável, porque seria bastante imprudente fazer uma viagem dessas de Nazaré até Belém,
que são aproximadamente 120 quilômetros. Maria, no estádio terminal de gestação, viajando num burrinho, que provavelmente era de propriedade de José, para um lugar tão distante, para cumprir a determinação do imperador. Feito isto, que por si já é algo bastante trabalhoso, bastante complicado, talvez o parto acontecesse no meio da viagem, num lugar, vamos dizer, mais difícil acesso do que foi a gruta onde eles ficaram, mas fizeram o seu recenseamento e não conseguiram encontrar um lugar para ficar. A cidade devia estar abarrotada de gente pelos mesmos motivos. Talvez eles tenham recorrido a parentes ou pessoas conhecidas, mas nenhum lugar ofereceu abrigo a eles, e sabemos como essa história ficou. Pois é, a essa altura, ambos já sabiam quem era aquela criança. Poderiam perfeitamente achar que estavam em posição de privilégio. Contudo, as coisas não foram assim. Pelo contrário, ocorreram de uma forma desastrada. Atualmente, no Natal, a gente criou todo um glamour em torno do presépio, mas, a rigor, era um estábulo, era um lugar onde tinha bichos, onde não era limpo, é um lugar onde não havia cuidados humanos, não havia recursos mínimos como uma casa. Nós glamorizamos isso, mas na prática é uma coisa bastante pesada. Depois de ter feito uma viagem dessas, ainda ter que ficar no meio dos animais, num estábulo, melhor do que ficar ao relento, é verdade. Foram para o estábulo e lá Jesus nasceu. Jesus nasceu como um símbolo de desapego numa situação tão simples como esta, e não sabemos exatamente, mas José, por um lado, deve ter se sentido mal com isso, por não ter podido oferecer algo melhor. Ele teria feito isso se pudesse, mas as circunstâncias levaram a esse tipo de desfecho. Novamente, Deus não poupa os escolhidos de facilidades. Ele fez com que o nascimento fosse numa situação tão embaraçosa, mas que José e Maria souberam contornar. Receberam a visita dos pastores, dos reis magos. No 8º dia, conforme a lei, eles não se isentaram da lei judaica. Eles foram ao templo apresentar Jesus Cristo com um par de rolas, quando eram pessoas mais pobres. Eles cumpriram o preceito, eles se submeteram ao preceito. E estava ali com eles aquele que era o Todo-Poderoso. O fato de ser o Messias que estava com eles não fez com que mudassem a sua forma de ver a si mesmos nem ao mundo. Eles continuaram, José, sendo uma pessoa que não tem toda a graça que Nossa Senhora teve, ele teria mais dificuldade para entender esta situação, teria que ser pela fé, mas não houve falha nisto. José submeteu-se como uma pessoa qualquer, como uma pessoa comum, não se sobressaiu, mesmo mediante uma situação tão especial, não foi favorecido por Deus em nada, ele foi escolhido, já bastava isto. Ele tinha consciência de que estava em situação de proteção daquele que seria o Salvador. E aquele que nasceu era uma simples criança como outra qualquer.
sem nada especial, sem nenhum tipo de aura, sem nenhum poder, sem nenhuma, sem nem algo que destacasse, que fosse típico de Deus. José, sabendo da situação especial, manteve a sua convicção de viver humanamente, sabendo que era Deus quem estava ali. Isto, novamente, pode nos servir de exemplo, não que a gente venha a ter Jesus Cristo em pessoa em nossas vidas, isso não vai acontecer, mas nós podemos pensar que há Cristo naquelas pessoas que estão próximas de nós e agirmos como José, com a naturalidade, mas vendo a Cristo nas pessoas que estão próximas de nós e tendo toda a consideração, respeito, dedicação àquela pessoa também. José, podendo ser valer-se de algo especial, não foi o caso. Até pelo contrário, porque logo depois, novamente em sonho, José foi avisado de que queriam matar o filho dele. Bom, ele não entra em questionamento, ele não fala, poxa, peraí, é o Salvador ou não é? Ele veio para nos salvar e eu estou tendo que salvar ele? É isso mesmo? Ainda por cima, eu vou ter que fugir? O Herodes está querendo matá-lo? Bom, eu não sou guerreiro, eu não tenho uso de espada. A única coisa que eu posso fazer aqui é fugir. E foi o que fez. Agora, imaginem vocês essa situação de fuga. Um neném recém-nascido, uma mulher recém, ainda em estado puerperal, ele sem a comunicação para avisar a ninguém, sem as ferramentas de trabalho, sem estrutura para ir para outro país. Levantou-se no meio da noite, logo após que o anjo o avisou, acordou Nossa Senhora e, olha, vamos embora, vamos nos pôr à viagem, temos que fugir daqui, sozinhos, mediante todos os perigos que existiam em viagens solitárias, assim, para um lugar tão distante. Não há muita certeza sobre quanto tempo ficaram fora, né? Estima-se em 1 ano e meio, aproximadamente, até a morte de Herodes. Não foi pouca coisa. Imaginem vocês mudarem de país sem nenhum preparo, saírem do lugar onde vocês, com provisões temporárias, para um lugar onde você não saberia como iria se sustentar. Foi o que José fez. Ele não pediu para Deus quebrar o galho dele. Foi para trabalhar, para conseguir o sustento e manter Nossa Senhora e o menino Jesus, com um trabalho de carpinteiro, do jeito que ele pudesse fazer. Não houve facilidades nesse sentido. Nessas horas, parece até que Deus abandonou. Olha, se vira aí, faz do jeito que te der. É assim mesmo que acontece. Só que Deus não faz isso abandonando. Ele faz isso olhando para ver a nossa maturidade, o nosso empenho, nossa fé naquilo. E essa também foi uma aprovação para José. Afinal de contas, é o Salvador que eu estou levando e sem ter recursos para fazer o que eu estou fazendo, indo para um outro país sem saber quando voltar. O anjo disse que eu te avisarei. Imagina só, olha, vai lá para outro país e fica lá. Terrível isso. Existe o mérito. Esse é o grau de obediência de São José, de hombridade, de determinação, de assumir o papel que lhe foi incumbido. Isso são as coisas que se pede a qualquer pessoa,
a uma pessoa normal, a uma pessoa em sua própria situação, que possa viver contrariedades tão incompreensíveis do ponto de vista cristão, católico. Era Deus que botava José numa situação inesperada, tendo que improvisar, sem receber intuições ou sugestões divinas sobre como fazer. Ele pegou o burrinho dele, deixou Maria sobre ele, com Jesus Cristo com Jesus nos braços, e partiu em viagem para um país estrangeiro, sem saber quando voltaria, sem poder ter avisado a ninguém. Talvez eles tenham feito isso de uma outra forma, né? Encontrou alguém que no Egito, encontrou alguém que passasse por lá e estivesse indo a Nazaré e pudesse dar o recado: ó, estamos vivos, estamos aqui, mas a gente vai voltar, um dia a gente volta, né? Bom, esse dia chegou e eles voltaram para Nazaré. As coisas ficaram mais tranquilas. José tinha os seus parentes, pôde refazer a sua oficina, voltar a trabalhar e ter uma vida normal. Essa é a essência, ter uma vida normal, praticada com esmero, com todo o capricho possível, por amor a Deus. José foi quem educou Jesus Cristo, foi quem ensinou ele a trabalhar. E José tem a posição tão elevada como santo, porque ele, como homem, amou a Jesus como pai. Foi a pessoa com quem, depois de Nossa Senhora, quem mais conviveu com Jesus Cristo. O amor dele pelo seu filho, Jesus Cristo, certamente foi muito grande, e isso o fez grande. A santidade é o grau de amor que nós temos por Deus. E José, como pai, amou intensamente a Jesus Cristo, a Jesus, seu filho. Por isso, ele tem esta posição que a igreja reconheceu como o patrono universal da igreja. A pessoa mais importante, o número 1, abaixo de Nossa Senhora. Mesmo nós conhecendo tantos feitos de tantos santos, que fizeram coisas fabulosas, José não fez nada fabuloso. Ele teve esses episódios. Depois teve apenas a situação em que Jesus ficou em Jerusalém, perdido lá no templo, que foi uma outra situação de aflição para o casal. Foram 3 dias procurando Jesus. Bom, nem Jesus nem Maria eram descuidados, perdão, nem José nem Maria eram descuidados. Eles estavam despreocupados, é verdade. Havia uma caravana que estava voltando, eles acharam que Jesus estaria ali com os amigos, né? Partiram e só depois viram que não estava, ele não estava na caravana, tiveram que voltar, né? Ou seja, os pais que já perderam seus filhos em alguma multidão não se culpem, porque Nossa Senhora já perdeu também. Então, há falhas humanas, mesmo que não haja pecado nenhum, né? Não houve pecado por parte de José nem de Maria. Houve alguma situação que nós desconhecemos, mas que Jesus ficou para trás. Felizmente, tudo acabou bem, depois, certamente, de muita aflição, afinal de contas, 3 dias sem ter notícias, sem saber se encontraria novamente, sem saber se ele foi levado, foi raptado, o que teria acontecido, qual seria o destino do Messias. O anjo não veio nessas horas para alentá-los, não veio para dar não se preocupa não, vocês vão encontrá-lo, não teve nada disso. Se Nossa Senhora não foi poupada disso, nem São José, nós não temos moral para pedir a Deus que sejamos poupados das nossas angústias. Nós devemos, sim, pedir a Deus que nos sustente nas angústias que Ele permite.
porque é ocasião de crescimento na fé e no amor. É uma oportunidade de nos aproximarmos, porque na angústia a gente está se entregando totalmente a Deus. Olha, eu não sei o que vai ser de mim, mas eu acredito que o que quer que seja, seja para o bem. É isso que Deus quer ouvir da gente. Mas isso não dá para dizer de forma teórica, só dá para dizer na prática quando está acontecendo. Não adianta você imaginar, se eu ficasse assim, eu agiria desse jeito. Olha, só na prática mesmo que a gente comprova as coisas que Deus quer saber. Bom, mas Deus onipotente não saberia? Olha, saberia, mas a gente não saberia. A gente precisa ver que nós conseguimos. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer a dificuldade no quanto a gente pediu ajuda e que conseguimos graças a Deus. Essa prova nós precisamos ter, seja para o sucesso, seja para o fracasso, vendo que nós não somos tudo aquilo que pensamos quando nós fracassamos. Não foi por falta de auxílio de Deus, foi porque a gente não usou o auxílio dado. E nisso nós temos alguma participação. Nós não queríamos fazer aquele sacrifício que surgiu. Nós queríamos o caminho mais fácil. Nós não sabíamos como isso seria feito. Então, nós precisamos passar por este teste, ainda que Deus saiba o que vai acontecer. São José, como exemplo, não sem privilégios, sem facilidades, podendo ser poupado de dificuldades, não foi. Então, assim será também conosco. Mesmo fazendo bem, mesmo fazendo a coisa certa, nós não seremos poupados de dificuldades, de angústias, de situações contraditórias, situações que não entendemos, situações que são realmente injustas, não seremos poupados. Como foi predito por Jesus Cristo, mas foi explicitado na prática através dos pais dele, que são as pessoas a quem ele mais quer. 30 anos morreu José, mas certamente quando Jesus saiu para fazer a sua vida pública, ele já tinha falecido. Ou seja, Jesus saiu de casa com a sua mãe viúva. Uma situação também bastante delicada, uma vez que não existia pensão nem aposentadoria. Seria o filho que teria que sustentar a mãe, e o filho saiu para pregar, uma mãe viúva. Essas situações difíceis, novamente nos mostram como as coisas podem se passar, como nós devemos ser pacientes e perseverantes na fé. E ainda que não haja tribulações, porque não teremos tribulações na vida toda, o exemplo de José é o trabalho bem feito, é o trabalho silencioso. José tem o título de homem justo, e tem também o título de José o silencioso. Ele não fez alarde de nada, ele fez a vontade de Deus. Esse é o nosso exemplo. Nós vamos procurar fazer o nosso trabalho, entenda-se por trabalho qualquer atividade boa, tá? Lavar os pratos, por exemplo, é uma atividade boa. E nisso, nessas coisas, é que encontraremos a Deus. Falando de pratos, eu dou aqui um exemplo. Você pode fazer cozinhar, preparar uma refeição para as pessoas. Elas vão apreciar a sua comida, vão te elogiar. Mas, na hora de lavar os pratos e as panelas, ninguém vai verificar se você lavou bem ou não. Essa é a oportunidade de fazer por amor a Deus. Ninguém está vendo. É aí que a gente vai viver esse silêncio que José viveu. Sem aparecer, ele fazia bem feito o trabalho, o que lhe dava
respaldo para continuar sendo procurado pelas pessoas. Humanamente é bom, e divinamente melhor ainda. Então, nós lavando os pratos e as panelas que ninguém viu, só viram a refeição, nós temos essa oportunidade de fazer esse trabalho escondido. E vamos fazer bem feito, como se Jesus fosse usar aqueles pratos e aquelas panelas depois que nós lavarmos. Essas ocasiões, nós podemos estar atentos na nossa vida, o momento em que a gente precisa se expor, né, para fazer uma refeição, as pessoas vão comer a comida, tem que estar caprichada. E os momentos que não precisa se expor, de lavar os pratos. Nós temos as duas situações diariamente, provavelmente. E vamos fazer as duas com o mesmo empenho, com o mesmo brilho, mesmo sem que as pessoas vejam. Esse é o maior ensinamento de José, de discrição, de não querer o brilho, de não querer o reconhecimento. E esse trabalho de discrição foi tão bem feito por José que a igreja levou séculos para reconhecê-lo com essa posição. Até a igreja teve dificuldade em vasculhar o grau de santidade de José. Certamente, ele, sendo intermediador de vários milagres, isso foi sendo visto. Né? Os milagres aconteceram antes de uma canonização e continuaram depois. E isso mostra também o grau de santidade, o grau de proximidade que uma pessoa está de Deus. De forma que nós realmente não queremos o brilho externo, nós queremos um trabalho bem feito, nós queremos ações bem feitas, não em busca do elogio, em busca do amor a Deus. E melhor ainda quando ninguém vê, porque aí a gente tem certeza que é só por Deus mesmo. Sou eu que vou usar a panela amanhã, sou eu que vou ver se está limpa ou não. Sou eu que vi que tem uma sujeirinha que pode ser tirada, mas sou eu que vou ver, então deixa para lá. Ou, pior ainda, deixa assim, amanhã eu reutilizo a panela. Né? Bom, essas situações nos põem com os pés no chão e nos remete à nossa posição que Deus nos pôs. Né? José, com uma posição tão importante, viveu sem ver nenhum milagre de Jesus Cristo, sem ter visto nada excepcional. Ele só viu a parte que precisava dele, como protetor, como educador, mas ele não viu nada excepcional de Jesus Cristo. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi quando ele já não estava mais presente. Nós também não precisamos de milagres para amar a Deus. Nós temos fé. E isso aumenta o nosso mérito. Se tivéssemos milagres, seria muito mais fácil. Sem os milagres, apenas acreditando, as nossas ações têm mais valor perante Deus. Então, graças a Deus, não temos milagres na nossa vida que nos facilite a fé. Nós temos a fé que Deus nos deu e é o suficiente para corresponder à vontade dele. Muito bem. Eu vou parar, então, a gravação e a gente pode conversar um pouco.